Olá, comandantes, bem-vindos a bordo do P-40F Warhawk, feito pela Curtiss. Este modelo aqui para o Flight Simulator é feito pela Inibuilds, é verdade. Portanto, esperem qualidade de Inibuilds. Esteticamente, como vocês estão a ver aqui por fora, isto tem qualidade de Inibuilds, ok? E então, neste vídeo, nós vamos dar aqui um pequeno voo, vamos fazer uma review do avião. Vamos também fazer um pequeno tutorial, porque para quem não está habituado a aviões militares antigos, a disposição do cockpit, por exemplo, é uma coisa bastante diferente e até bastante assustadora. Então eu estive a ler o manual, estive aqui a ver alguns tutoriais e também vos vou tentar ajudar a perceber pelo menos a maior parte destas coisas, depois de vocês saberem o que é que cada coisa faz e alguns dos procedimentos mais básicos. Também se torna muito mais fácil vocês pegarem no avião e darem logo uma voltinha sem estarem a perder horas a aprender. Por isso, está um bocado de calor, vamos abrir aqui o Canopy, clicando aqui, e eu queria vos mostrar aqui algumas opções que vêm no EFB, no Electronic Flight Bag, que vocês podem ligar aqui, ok, onde diz ali EFB. Isto liga e aqui depois também tem um botão on e off, ok, e aqui tem para a claridade, ok. Portanto, isto tem aqui algumas coisas interessantes, mas nós agora vamos à manutenção. E eu tenho 50 minutos de avião e já estive aqui a desgastar um pouco os pneus por causa das minhas aterragens firmes, digamos assim. Mas o que eu vos queria mostrar é aqui que dá para abrir as partes do motor lá à frente. E todo o motor está também modelado. Isto é um motor Merlin, lindíssimo mesmo, que equipava as versões F do P-40. Rolls-Royce está ali a dizer e tudo. Epá, muito bom, não? Muito bom mesmo. Esta pintura aqui, vocês têm várias, têm pinturas civis e militares. Esta aqui é a pintura francesa da França Livre. E isto foi usado já nos anos 40, portanto, mais para os finais da Segunda Guerra Mundial, um dos melhores aviões que havia de caça daquela altura. E vocês vão ver que a performance disto é fora de série. Aqui o bags eu não consigo abrir, não sei se é só na versão civil. Depois a gun bay vocês podem abrir, está aqui, para porem a munição, não é? E também podem pôr tie downs, está aqui, portanto quando estacionam. Aqui também dá as lower gun base, são estas aqui, e dá para, vamos fechar agora. Drop tanks, os drop tanks para vocês porem, vocês têm também que chegar aqui e carregar o drop tank, ok. Drop tank dá-vos mais 500 milhas de alcance no avião, portanto não é brincadeira. Se quiserem algum voo mais longo, então drop tanks. Este avião é persistente, portanto, como vocês viram, os voos que eu fiz foram estragando, digamos assim, o avião. Vocês podem escolher isso aqui nos settings, manutenção e persistência on ou off, e aqui a variante civil ou militar. Também aqui no Electronic Flight Bags nós temos um mapa. Portanto, isto é como se fosse o nosso mapa VFR. Temos aqui então Eco Delta Hotel Lima, onde nós estamos hoje na Alemanha, este lindíssimo aeroporto também. Flughafen, está muito bonito. Esta zona aqui, estamos agora no pôr do sol e dá um aspecto fantástico, porque eu consegui melhorar um pouco também as minhas configurações gráficas sem perder FPS. Eu fiz um tutorial com mais de 20 minutos em que eu vou ponto por ponto, ok, a todas as configurações gráficas e o que é que elas fazem e qual é que é o impacto e qual é que será então a melhor configuração gráfica para cada ponto. E basta pesquisem aí no YouTube mesmo, opções gráficas, Travolt 2023, está atualizado esse tutorial. Mas pronto, agora estamos aqui, então vamos pôr isto a trabalhar, certo? Ainda há outra coisa que eu vos queria mostrar aqui, é que vocês podem pesquisar o tempo, portanto, como é que era? Eco Delta Hotel Lima. É isso, não é? Portanto, está aqui o vento. Temos ali também a manga do vento. Está bastante vento agora. Nós vamos descolar daquela pista ali daquele lado. Ok, bem, já mexemos mais nisto daqui a um pouco. Então, para ligar este avião, nós temos que nos certificar que a mistura está rica. E depois aqui nós temos que escolher um tanque que tem combustível. Portanto, o meu front tank tem combustível. Ok? Vamos ligar bateria e geradores, vamos ligar também magnetos, estão aqui. Portanto, vocês estão a ver, as coisas são um bocadinho diferentes de um Cessna, não é? Mas têm as mesmas coisas, acaba por ser igual, não é? Seleção de tanque de combustível, mistura, aqui é o propeller, aqui é o acelerador. E pronto, aqui bateria, gerador, fuel pump vamos ligar, magnetos estão aqui em baixo. Vamos ter que lhe dar um bocadinho de primer,
Eu vou só aumentar aqui ligeiramente o acelerador e vamos dar aqui 3 ou 4 segundos de primer. Certo? Vamos desligar. Vou ligar aqui as luzes. Vou ligar o pitot também, rádios também podemos ligar. Vamos começar então. Que fumarada, viram aquilo? E o som, ouçam o som disto. Lindo, lindo. Eu agora não vou deixar isto em relantinho, ok? Vamos dar aqui algumas rotações. Estamos nas 13.300. Pronto, não convém deixar aqui em idle. Ok, isto podemos fechar. Aqui, portanto, por já está tudo. Aqui nós temos os circuitos, os disjuntores. Também está tudo no on. Aqui nós temos muita coisa que não funciona. Portanto, aqui são os rádios antigos. Eles não estão a funcionar e também se tivessem é muito difícil para quem não está habituado a trabalhar com isto. O rádio então vocês têm aqui no Electronic Flight Bag, rádio e transponder, ok? Portanto vocês podem levar isto para a VAT5 à vontade. Depois fazendo, acho que é Ctrl 3, exatamente, Ctrl 3, nós temos os call flaps e temos de ter atenção aqui. Os call flaps estão fechados neste momento, nós vamos abrir. Vamos ver aqui, dizem ground cooling. Vamos abrir, temos de ter atenção também a temperaturas neste avião, não é? E nós temos aqui então as temperaturas do óleo e temos a temperatura do coolant. Vamos tentar estar aqui em cima, não estar acima dos 120. E aqui estamos um bocadinho frios, porque estamos também ainda sem acelerar, não é? Não estamos no verde, mas é preciso ter atenção então aqui às temperaturas. Depois, isto também tem aqui trims, rudder trim e pitch trim. E depois aqui para trás temos os flaps e aqui temos a landing gear. Portanto, estão a ver, é praticamente um GA, não é? Um avião de General Aviation. Aqui temos velocímetro em milhas, atenção, em milhas, altímetro. Eu carreguei aqui no B que eu não sei a pressão aqui. Ok, relógio, vertical speed, manifold pressure, RPMs, bússola, sucção. Aqui temos toda a parte do motor. Portanto, e depois aqui o horizonte artificial. Portanto, estão a ver, não é assim tão complicado, não é? Eu a primeira vez que estive nele pareceu muito complicado, mas depois reparei, afinal não é assim tão complicado. Vamos fazer o táxi e vamos até ali, então, à pista, vamos dar aqui uma voltinha. O que é complicado nisto? É levantar voo e aterrar. Trem convencional, bastante realista. Isto são sempre aviões muito complicados, estes aviões antigos, com este trem aqui na cauda. Muito complicado. Eu estive aqui já a testar, já estive aqui a fazer uns circuitos e tal, mas precisam de treino. Ok, estamos aqui parados na pista, parei assim um bocadinho depressa. Vamos fechar aqui a canopy, vamos carregar aqui no Ctrl 3, que é para meter os call flaps aqui já no climb. Os call flaps, eles abrem o ar para o motor, ajudam também a arrefecer e agora nós vamos puxar bastante pelo avião, por isso é que não podemos fechar para já os call flaps. Segundo a checklist, eles estão sempre a dizer para meter o carburetor heat no cold. Por isso, eu vou descolar com ele no cold. Então eu acho que para este avião, possivelmente o carburetor heat nós só vamos ligar quando notarmos perda de potência proveniente provavelmente de algum gelo a acumular no carburador. Por isso eu vou manter este voo todo com o carburetor heat no frio, que é para a frente. Okay. No manual eles não explicavam bem esta situação, por isso. Ok, então vamos aqui fazer o engine run-up rapidinho. Temos que ir para os 1800 RPMs. Ali. E agora vamos experimentar só o magnete direito. Portanto, foi para os 1700, ou seja, desceu a 100 RPMs, que é o que nós esperamos. Vamos para aqui, eles dizem 100 ou menos. Volta para os 1800 e agora vamos ver se está tudo ok com o magnete esquerdo. O magnete esquerdo também a descer para os 1700, portanto, tudo ok. Aqui no Engine Run-Up vamos pôr para ambos novamente. Vamos baixar flaps, isto tem flaps, ok, isto tem flaps. Vamos baixar flaps e agora as velocidades é rotate aos 100. Rotate aos 100 e depois assim que tivermos uma positive rate of climb,
nós vamos tirar logo a landing gear. Vamos recolher a landing gear. Portanto, call flaps está, a landing lights está. Nós agora vamos aqui até aos 50 inches de manifold pressure para a descolagem, mas vamos muito devagarinho, ok? Porque ele é muito difícil de controlar. Eu vou acelerando devagarinho. O copo está no máximo. Vamos lá. A visão também é o que vocês estão a ver, né? É horrível nestes aviões. E já me está a querer fugir. Já me está a querer fugir. Já me está a querer fugir. Eu estou a controlar com os pedais. Ok. 100 milhas. 100 milhas rotate. Já estamos. Positive rate of climb. Gear up. Flaps up. E agora vamos já começando a tirar a potência. Isto sobe. Olha esta maravilha a subir. 2000, aquilo está em pés por minuto. Eu estou a subir a 2000 pés por minuto. Fantástico. Fantástico mesmo. Vamos pôr aqui o mapa para a gente depois aterrar novamente neste aeroporto. Ok. E depois já estamos quase nos 1000 pés. Vamos ter que ir ali para o verde. Vamos tirar também algumas RPMs. Exatamente. Vamos aqui para a manifold pressure no verde. Ele é extremamente rápido. Mas atenção que isto está em milhas por hora. E agora aqui no control 3. Vamos fechar um bocadinho mais os call flaps. E vejam só. É lindo e tem este aspecto também. Este aspecto meio antigo, mas muito bem feito. E depois este som do motor está excelente mesmo. Ok, já, entretanto já vamos nos 2000 pés, isto realmente foge-nos muito. Vamos reduzir aqui um bocadinho mais a potência. O que a gente pode fazer também é brincar aqui um bocadinho. Vamos seguir aqui um pouco este rio, o que é que vocês acham? Vamos voar aqui abaixo dos radares. Não devia haver muitos radares em 1940. Mas vamos ver. Vamos ver se a gente consegue seguir este rio num avião da Segunda Guerra Mundial. Depois convém nunca deixarem o motor ir para idle, porque pelo menos durante muito tempo ele realmente não gosta disso. O avião pode parecer um pouco nervoso de vez em quando apanhar alguma rajada de vento, é mesmo assim. É mesmo o avião assim. Subir. Isto, o problema realmente é a vista. Se calhar com esta vista assim é mais fácil. Vamos tentar novamente. Este rio também não é fácil de seguir. Mas é muito divertido. Muito rápido também. Muito bom. E tem tudo o que vocês precisam também para um voo moderno, não é? Tem um mapa. Tem rádios, tem transponders, se quiserem levar isto para vá de cima ou Ival, estão à vontade. Ui. É muito divertido voar mesmo. Não sei se é o melhor avião deste estilo, da Segunda Guerra Mundial no Flight Simulator, que eu ainda não experimentei muitos, mas se não for, há de estar muito perto mesmo. Olhem só, espetáculo. Ui, passar ali a ponte. Sempre aqui em baixo. Arrasar aqui a água. Deixa-me tentar ir um bocadinho lá para fora. Uau. Que vista. Tem aqui várias barragens na Alemanha. Estão ali a ver. São barragens pequeninas. Muito bom. Bem, vamos aterrar isto, não é? Eu vou voltar aqui ao aeroporto. Bem, estamos aqui a entrar na perna base da pista e uma das coisas difíceis deste avião é perder velocidade.
Por isso, a velocidade para vocês porem o trem de aterragem para baixo é 175 milhas por hora, por isso nós já podemos pôr. Isto também nos vai ajudar bastante a perder a velocidade que temos. Já vemos a pista lá ao fundo. Ok, agora que vamos perder o resto da velocidade aos 140 milhas por hora, nós podemos começar a pôr flaps. Eu vou tirar um bocadinho mais do motor, sem tirar tudo. Ok, estamos agora a passar os 150 milhas. E vou começar a pôr os flaps. RPMs no máximo. Full flaps. Estamos agora a 100 milhas, um bocadinho lentos demais. A approach speed neste avião é 115. Agora a segunda dificuldade é nós conseguirmos ver a pista. Outra coisa estranha que eles nos dizem na checklist é para abrir o canopy durante a aterragem. Então nós vamos fazer isso. Talvez seja para a visibilidade, talvez seja para perder velocidade, não sei. Ou por razões de segurança também pode ser. Ok, então temos a pista lá em baixo. E agora vamos controlando aqui a velocidade. Vamos já ir aos 115. Já temos full flaps. Ok, temos landing gear down. Avião lindíssimo também. Vou tentar se calhar uma vista melhor assim. Vou talvez aqui um bocadinho de lado só para conseguir ver a pista melhor. Bem, estamos numa longa final, temperaturas estão ok, velocidade está ótima. Gear down, flaps down. Temos o sol aqui mesmo nos olhos. Está vento, não é? Dá para ver aqui pelo avião. Dá a impressão que as puppy lights estão todas vermelhas, portanto estamos um bocadinho baixo. Agora já temos uma branca. E devemos ter duas brancas muito brevemente. Eu estou aqui a manter a altitude. Exatamente. Portanto, duas brancas, vamos começar a descer. Vou tirar mais motor. Realmente é péssima esta vista. Mas é o que se arranja neste avião. E agora este é o momento mais complicado do voo. É muito difícil aterrar estes, e principalmente depois do touchdown. E esta turbulência também não nos está a ajudar nada, não é? Estes solavancos que vocês estão a ver não sou eu a mexer no joystick, ok? É mesmo o vento. Porque este avião usa o novo sistema de vento do simulador de um dos últimos updates, ok? O CFD. Ok. So far so good. Vamos deixá-lo cair. E vamos aterrar aqui. O mais devagar possível, que é para não ver aqueles saltinhos. Já estamos no chão. Esta foi suavíssima. Foi muito suave mesmo. Nem ouvimos o barulho dos pneus. É ótimo. Quando eu parar ali já vamos ver como é que está o estado dos pneus. Ok, não foi mal. Não foi mal. Não, senhor. Vamos fazer ali táxi. Depois vamos desligar. E vamos ver ao fim deste voo o que é que realmente aconteceu. Em termos de mecânica. Ele custa muito a travar. Eu estou a tentar travar para apanhar aqui esta taxiway, não está fácil. Ok, já está. Ótimo. Quando vocês vão a baixa velocidade ele é muito fácil de taxiar.
alta velocidade, é que isto é muito difícil de controlar. Ok, vamos parar já aqui onde a gente estava há bocado. Está, eu estou a travar, mas isto não para fácil, não. Ui. Ok, vamos aqui para dentro. Eu vou desligar a fuel pump. Não é isto, é aqui. Vamos desligar aqui isto também. Cortar. Para off, tirar aqui os magnetos. Ok, e outra coisa que eu não vos disse é as luzes interiores. Também tem aqui. Portanto, se estiverem a voar assim mais escuro, não há problema, ok? Bem, então antes de acabarmos o vídeo vamos só ver como é que isto ficou. 69% nos pneus, portanto gastei um bocadinho, mas não foi muito. E ele comeu aqui bastante o engine oil neste voo, não foi? Pois é. Este aqui é então o P40F Warhawk. Mas eu tenho quase 50 reviews de aviões de todos os tipos aqui para o Flight Simulator e está tudo numa lista de reprodução que está aí na descrição deste vídeo e está também a aparecer no ecrã, portanto cliquem lá. Tem também outros aviões assim antigos, tem aviões mais modernos, tem aviões civis e militares. Eu sou o Travolta, até ao próximo vídeo.